Caetana, você podia contar pra gente como é que se passa um dia aqui na sua casa? O dia aqui na minha casa é uma coisa engraçada, né? Porque requer carinho, cuidados, muita mão de obra. Quer dizer, tem horas que é muito agitado, tem horas que tá quase todo mundo dormindo, mas é um dia, assim, de qualquer maneira, saudável. Todo mundo se vê, todo mundo se encontra, todo mundo tem histórias para contar, para ouvir, chega visitas. Quer dizer, aqui é sempre assim, eu tenho essa casa aqui, espécie assim de um palco de teatro, que a gente sorri, se diverte. Tem horas que a gente entra em pequenos atritos, assim, coisas do dia a dia, mas é tudo coisa, supérflua, que a gente supera tudo, né? Então quer dizer que é uma coisa assim engraçada, mas de qualquer maneira é um ambiente saudável, tanto quanto vocês estão vendo aqui agora. Quem era Brenda Lee? Também conhecida como Caetana e a anja da guarda das travestis, nesse vídeo iremos saber um pouco mais sobre ela. O assassinato de uma travesti na Serra está sendo investigado pela polícia. E uma travesti foi assassinada ontem com 2 tiros em um bar. Dados do levantamento feito por uma instituição europeia mostram que o Brasil permaneceu pelo 13º ano consecutivo como o país que mais mata pessoas trans. Estou refazendo esse vídeo para ele ficar em formato de vídeo do YouTube, já que quando eu fiz sobre ela estava em um formato para o TikTok. Nascida em 1948 na cidade de Bodocó, no sertão pernambucano. Na sua infância o pai de Brenda tinha uma casa movimentada, e ela adorava ouvir histórias de senhoras que ia de noite contar sobre suas vidas. A mãe dela se separou do pai de Brenda e elas então foram morar no Rio de Janeiro. Ela mesma diz que naquela época ela era uma pessoa muito frágil e que não estava com a personalidade toda formada ainda e ela tinha dificuldades para encarar a família. Eu, por exemplo, quando era adolescente, né, eu só tinha 2 opções. Então, porque se minha família descobrisse que eu era um homossexual, então naquela época eu era uma pessoa assim, muito frágil, a mente não estava com a personalidade formada ainda, então eu tinha dificuldade em encarar a família. Se caso um dia meu pai ou minha mãe ou algum dos meus irmãos descobrisse que eu era homossexual, eu já tinha até por escrito que eu me suicidaria de tanta vergonha que eu tinha. Quer dizer, eu não ia assumir mesmo. Então, com essas dificuldades, e como é uma coisa que mexe com o sangue da gente, a gente tem sempre que fazer aquilo que a gente tem vontade, eu percebia que aos poucos alguém ia descobrir e provar que eu era homossexual. Então o que eu fiz? Eu tive que fugir fora da família e depois me tornei um travesti. Aí foi quando eu encarei a realidade. Hoje em dia eu estou aqui para encarar qualquer tipo de vida. Então, se caso descobrissem que ela era uma mulher trans, vale pontuar que ela diz homossexual, porque nessa época era comum as travestis se auto-intitularem como homens homossexuais, já que não se tinha tanta informação sobre. Então até hoje é comum encontrar travestis dessa época que falam que são homens homossexuais, porque elas ainda não entendem direito e são de uma época diferente. Mas elas não são homens, elas devem ser tratadas como mulheres independentemente de como elas mesmas se tratam. Voltando ao assunto, Brenda diz que se a família dela descobrisse que era uma mulher trans, ela cometeria suicídio e ela tinha até deixado uma carta de despedida caso descobrissem que ela era travesti. Então, com medo de contar para a família quem era, ela decidiu fugir e foi para São Paulo sozinha. Aos 14 anos de idade, ela se mudou para o bairro do Bexiga em São Paulo com o nome de Caetana e aí ela começa a trabalhar na noite. Era um trabalho que, assim como muitas, ela não gostava e fazia por falta de opções mesmo. Passou a se prostituir. Eu percebia que os homens e as mulheres sempre tinham oportunidades assim de ser promovidos de cargo, de salário, de tudo, e eu permanecia estacionada, né? De repente me chamaram no departamento pessoal e disseram que eu estava dispensada, né? Aí isso me frustrou. Aí foi quando eu digo, quer saber de uma coisa? Eu conheço tantas travestis de rua e nunca vi nenhuma morrer de fome. E eu também não vou morrer de fome, eu vou me prostituir, não vou mais trabalhar para ninguém. Não se deu muito bem, intimamente não era uma coisa que ela curtia fazer. Foi um pouco difícil no início, né? Porque eu era assim, super vergonhosa, assim, pra ficar numa esquina, né? O que me deu coragem e eu me senti assim, obrigada, foi quando a polícia começou a perseguir a gente, prender, pôr em cana, torturar. Após uns anos como prostituta, Brenda conseguiu ir para Paris, onde também trabalhou como prostituta por lá. Aos 36 anos de idade ela sentiu a necessidade de se reencaminhar para outra profissão e resolveu voltar para o Brasil e procurar outra forma de renda. Em 1984 comprou um imóvel na rua Major Diogo, no bairro Bexiga, e fez uma pensão onde as travestis eram bem-vindas.
Esse imóvel se destacou por fornecer moradia fundamental para as travestis que não conseguiam alugar imóveis. Pouco tempo depois, a pensão virou uma casa de apoio que tinha o objetivo de acolher travestis expulsas das suas famílias e de oferecer, além de abrigo e alimentação, o carinho e afeto familiar perdidos. Depois de uma série de assassinatos de travestis feita pela polícia na cidade de São Paulo, inclusive a Operação Tarântula em 1987, mais travestis foram acolhidas e a casa passou a ser chamada de Palácio das Princesas. Brenda adotou esse nome, porque em uma reportagem no jornal inventaram que ela falou que ali era o Palácio das Bruxas, e isso deu a ideia dela nomear como Palácio das Princesas. Simultaneamente à violência na década de 80, a AIDS chegou como doença misteriosa e as travestis foram as primeiras vítimas conhecidas, o que aumentou ainda mais a discriminação contra elas. Sem programa de fornecimento de remédios nem programa de apoio por parte do Estado, a Brenda começou a acolher amigas e outras pessoas doentes que precisavam de ajuda. E logo após Brenda Lee foi a primeira da América Latina a abrir uma casa de apoio que lutava contra o HIV e AIDS. Ela foi tão importante que chegou a trabalhar em parceria com o Hospital Emílio Ribas em 1988. Fez um convênio com a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo para acolhimento e cuidado de pessoas soropositivas. Brenda também era conhecida por ser uma mãe que protegia as filhas de tudo e todos, protegia de bandidos, cafetinas, outras travestis de outras casas e o que fosse. Se alguém encostasse em uma das filhas da Brenda, iria se ver com ela. Além de sempre fazer o máximo para dar uma vida boa para as meninas. Nessa época onde tinha a Operação Tarântula, Brenda era literalmente a anja da guarda das travestis e por isso ela é conhecida por esse nome, já que na Operação Tarântula era literalmente uma caçada às travestis que eram mortas, estupradas e tudo de ruim que vocês possam imaginar e a Brenda sempre estava ali para oferecer abrigo e proteção para elas. Infelizmente 5 travestis que moravam com a Brenda foram atingidas por tiros de policiais que estavam literalmente metralhando as travestis na rua. Uma infelizmente perdeu a vida e outra acabou ficando inválida. Essa época era literalmente permitido à polícia caçar as travestis, tanto que escreveram uma pichação em uma parede, que ficou marcada até hoje que é Limpe São Paulo, mate uma travesti por dia. Brenda era literalmente uma anja e uma mãe para essas meninas que eram tão discriminadas e odiadas pela sociedade e pela própria família. Em uma reportagem perguntaram para Brenda, e se aparecer alguma travesti com AIDS? O que você vai fazer? Ela então respondeu, aproveito para dizer, que se tiver alguém com AIDS e não tem lugar para ficar, pode vir para casa que a gente cuida. Lembrando que isso foi na chegada da AIDS, onde todos que tinham eram totalmente discriminados e a sociedade abominava e tinha até medo de chegar perto. Inclusive muitas travestis levavam navalhas até dentro da boca, para quando os policiais fossem agredir elas, tirassem a navalha da região onde estava escondida para se cortarem. Isso fazia com que os policiais mantivessem distância já que eles pensavam que só de encostar no sangue delas, eles seriam contaminados. Brenda foi a pioneira da América Latina em uma época totalmente ignorante e discriminatória que acolheu todas essas pessoas. Brenda tinha um funcionário que também era seu namorado, esse rapaz chamado Gilmar Dantas Felismino. Ele falsificou um cheque dela com o dobro do valor, ela então descobriu isso e ameaçou de denunciar ele para a polícia. Ela manteve distância dele um tempo, mas infelizmente ele vivia insistindo para conversar com ela e ela acabou indo a um encontro com ele no dia 28 de maio de 1996. Ela entrou na Kombi e viu ele e um outro rapaz que era irmão dele chamado José Rogério de Araújo, um ex-policial militar. Ele falou para Brenda que eles iriam apenas deixar o irmão dele na casa e depois iriam para o encontro. Mas no caminho Brenda foi assassinada com 2 tiros e logo após fugiram deixando o corpo dela no veículo. Um tempo depois ela foi encontrada e foi anunciada sua morte, que é uma grande perca já que Brenda fez muito pela comunidade travesti e pela comunidade LGBT+, em geral, uma militante e ativista da causa que lutou para acolher todas as pessoas que eram tão reprimidas e acolheu todas aquelas travestis que eram caçadas. A casa ficou fechada entre os anos de 2011 e 2015 para depois voltar a funcionar por mais um ano. Desde 2017, está fechada sem perspectiva de reabertura, precisando de uma reforma e mais voluntários para funcionar novamente. Brenda Lee hoje dá nome ao prêmio da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo para melhores iniciativas de combate a essas doenças no âmbito nacional. O nome Brenda Lee também foi memorializado dando nome à casa e essa passou a ser chamada Casa de Apoio Brenda Lee.
Além disso, Brenda teve um filme musical em sua homenagem chamado Brenda Lee e o Palácio das Princesas, está disponível para assistir aqui no YouTube. É um filme lindo que eu recomendo muito todos vocês assistirem. Que ela possa descansar em paz e que o legado dela seja para sempre lembrado, porque ela com certeza merece e ela é com certeza uma das travestis que mais lutou pelas próximas. E esse foi o Historicamente Travesti, com a linda história da nossa incrível Brenda Lee, nossa anja que para sempre vai ser lembrada por todas nós e pelas próximas que virão, porque um legado não é apagado nunca e nem a morte pode apagar isso. Eu não tenho medo da morte de jeito nenhum, né? Eu acho assim que a morte é um fato natural. Inclusive eu já perdi assim muitas amigas e amigos, né? Quando eu vou, por exemplo, fazer a sepultura, quem faz o enterro é eu mesmo, né? Pra mim estão todos lá me esperando assim, eu vejo assim como se eles estivessem assim, ou sorrindo, ou querendo conversar comigo. E eu fico pensando que a hora que eu morrer eu vou me juntar com todos eles lá, né? E a gente vai ter uma outra vida, é mais ou menos assim que eu penso, né?